Olá, tudo bom? Quarta-feira, excepcionalmente hoje às 19 horas e não às 18, como a gente costuma fazer, né? Toda quarta-feira eu tô aqui às 18 horas, mas hoje eu tive uma aula. Eu estou fazendo um curso à distância de neurociências do comportamento e hoje teve uma aula ao vivo, né? Presencial no mundo virtual. E aí eu fiquei com medo de não dar tempo e a gente excepcionalmente hoje fez agora, né, às 19 horas. E hoje eu vou bater um papo com o Jonas Ribeiro, que é um escritor queridíssimo, um amigo querido, um escritor maravilhoso. Já vi que o Jonas já chegou aqui. Jonas, pode pedir para participar aqui ou você quer que eu te chame? Como é que você prefere fazer? Ah, aqui já. Vamos colocar o. Ele já está entrando. Deus, Jonas. Tá Já conectando. pedi! Coisa Tudo boa. bem, Ana? Ai, que legal, que bom te ver. Aí é Que seu escritório, prazer! onde você tá? Eu estou em casa, É, também aqui é meu escritório. né? É, hoje um aparato novo, um tripé, Ah, que delícia! o celular aqui. Tô até estranhando que eu não tô do lado da mesa, assim, sabe? É, né? Boa! Ah, que bom, Ana. Precisa confessar o que a gente passou, né? O sufoco para chegar aqui. Porque Verdade. tá aí nos assistindo, hoje a gente vai conversar sobre os livros que nos fizeram livres, né? E aí a gente combinou que cada um ia escolher 5 livros, apenas 5 livros, que Ai, que fazem dificuldade. formação. E aí foi muito difícil. Nossa, foi muito Foi, difícil. Foi muito foi difícil, mesmo. porque sabe o que aconteceu? Eu me senti traindo os outros livros, os que eu não selecionei. Verdade. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, falava: Meu Deus, como é que eu posso deixar esse de E fora? assim, e cada um tem um conteúdo, uma força para aquele momento em Sim, que nós éramos leitores, né? Um estágio, né? eu vou dizer Ai, que sim, que dificuldade. livro e música, eles marcam momentos, né, da nossa vida, assim. Às vezes a gente lê um livro num determinado momento e você não consegue voltar a ele. Música é a mesma É, coisa, eu ouço aquela música milhares, milhares, milhares de vezes. Depois eu não posso nem escutar aquela música que ela já não me diz mais nada. Então, eu não quero voltar naquela música. verdade. É muito curioso isso. Vamos começar a bater bola, que tem muito livro para mostrar? Qual foi o seu primeiro que você Não, selecionou? você é a dama, você é a dama. Qual foi o seu primeiro? Então, eu vou começar pelos livros da infância, tá? Por uma ordem Ah, cronológica, tá? tá, Dei um, porque senão. A gente até combinou que de 5 a gente passou para 6, é, mas eu pulei alteramos. um, que era um livro quando eu tinha 7 anos, mas esse eu pulei. Eu vou direto Tá. para esse. A Fada que Ah, Tinha Ideia. eu amo, adoro a Maria, a Fernanda Tinha, Lopes de tinha. Almeida. Meu Lembra dessas Deus, Ana historietas? Cláudia, A escritora olha, Ana Cláudia de Moraes Ramos, terceira série do primeiro grau. E aqui ainda meu, tinha, ó. Tá meu lá. Deus, Ana. E o que eu amo da Fernanda Lopes de Almeida é o Rei Maluco e a Rainha Mais Ainda, com Nossa, as esse eu ilustrações do Luiz Maia. Meu não, Deus, vale muito a pena, muito a pena. esse eu Muito não, maravilhoso. né? E por que que esse livro marcou a minha vida? Porque eu era a própria Clara Luz, né? Eu era a própria Tá, ideias. Menina muito inventadeira, Jonas. Então, assim, tudo que eu queria ter que eu não tinha, eu inventava. E quando eu descobri a Clara Luz, foi uma identificação monstruosa, porque eu falei, gente, é isso. Ela adora inventar, eu adoro inventar. Então foi o primeiro momento ali, com 9 anos de idade, que eu comecei a me sentir reconhecida nas histórias, né? A Clara Luz, para caramba. mim,
Vai, minha filha, manda ver. Tá. Você pode fazer, você pode ousar, né? Para de querer ter aula de horizonte estudando no livro, vai lá no Horizonte estudar horizontologia, Ai, que né? delícia. Tá. E o mais legal é pensar que eu li esse livro, né, em plena época da ditadura, né? Então, assim, eu acho que meus pais optaram por escolas, tanto para mim, quanto, sobretudo para mim e para o meu irmão, que nós éramos bem diferentes, éramos, não somos muito diferentes da nossa irmã mais velha, e a gente foi para a escola que deixava pensar, sabe? Escola que dava livro que deixava a gente pensar. Isso fez Que toda a ótimo. diferença, né? Porque eu lia Clara Luz, eu lia Fada que Tinha Ideias na escola. Vários livros entraram na minha vida por escolhas das professoras, que colocaram bons livros nas nossas mãos, né? Então, como faz a diferença um professor leitor atento ao momento histórico, né? Atento ali àquela turma que ele tinha. E mal sabia minha professora o quanto ela estava me dando de alimento para minha alma inventadeira. Que coisa, né? E você, qual foi o primeiro que você escolheu? Eu tenho certeza que você colocou essa autora. Ah, E deixa eu... é um livro da Lígia Bojunga, que é Qual deles? o Ah, Retratos de Carolina. Na verdade, eu escolhi autores cuja obra eu amo a obra integral. E foi difícil, dentre os livros da Lígia Bojunga, escolher qual me tocava mais. E nesse em particular, eu gosto muito da relação que ela tem com o pai, com a escrivaninha do pai. Pega, são retratos da protagonista desde os 7 anos de idade, na uhum. adolescência, casamento, separação, a morte do pai. E é, essa escrita intimista, psicológica, que, que desvenda o avesso das personagens. É muito Lígia, né? Isso é muito sensacional na Lígia. Ana, foi ela que alfabetizou meu coração. Ai, que lindo. Então, se hoje eu sou escritor, eu devo essa musa, essa mulher magnâmica, esplendorosa. Uhum. Então, assim, com todas as obras da Lígia, eu tenho uma relação. Eu já falei no meu livro Coxa de Leituras que eu dedico para ela, que se misturassem todos os parágrafos da Lígia, eu seria capaz de ordená-los e dizer a que livro se referem. Acho que eu De também. tão então. E a gente até combinou que poderíamos fazer uma live sobre ela, mas daí nós quisemos A um gente tem que tempo para falar, né? reler, Ele né, é a obra dela, que a gente já releu várias vezes, né? Então, eu escolhi esse como meu primeiro. aí, olha só quem está aqui. Ah! Ai, que delícia! Por que Ai, eu escolhi a esse? Raquel. Por que eu escolhi esse? Primeiro que esse é o meu livro de infância, tá? Na Tá. época, essa aqui é a edição, né, primeira dele, na época em que livro Meu Deus! Oh, numerado, caramba, tem que isso? 313, tá? Meu Deus! Só um minuto. Aqui que a Lígia mora. Tem um livro aqui que eu quero pegar. Ah, e a Lígia mora lá na sala. É. Olha quem está ao lado da Lígia Bojunga. Ah, e a O história seu! O é seu é a história de Clarice. que a história de É. dialoga com a bolsa amarela. Mas e olha só, tem um detalhe, ele tem um selo dourado, que era o selo de ouro da fundação. Ele ganhou Meu Deus do céu. Eles criança. nem fazem mais, né? Não, mas isso aqui eu li de novo na escola. Olha que legal. Olha a escola aí oferecendo livros bons. Quando eu estava na quarta série, que seria o quinto ano de hoje, né? Tinha 10 anos. E aí, em 1900, não, em 2002,
A Lígia autografou para mim. Oh! 2002, quando eu dei Esse uma daqui, aula no ele Inverno. também é autografado de 2002 pela Lígia, Olha que legal. E eu dei o uma capa retrato. amarelo no envelope amarelo. Mas por que que esse livro foi tão importante para mim? Eu digo que ele é o meu inaugural, de eu entender que eu queria ser escritora. Né? Falei para a Lígia, falei, Lígia, você é altamente culpada de eu ser escritora. A culpa é sua, responsabilidade sua. Porque quando ela começa o livro, né? Acho que todo mundo conhece, mas não vale a pena. Quando ela conhece assim, eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a toda hora, dar sumiço da aula de matemática, comprar sapato novo, que eu não aguento mais o meu. Vontade assim, todo mundo pode ver. Tô ligando a mínima. Mas as outras, as três dentro. Ah, essas eu não quero mais mostrar de jeito nenhum. Não sei qual das três me enrola mais. Às vezes, acho que a vontade de crescer de vez e deixar de ser criança. Outra hora, acho que a vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje, estou achando que é a vontade de escrever. Quando eu li isso, Jonas, eu falei: para tudo. Essa personagem Para. aí me Sou escreveu. eu. Era eu. Só que com potencial. Porque a Raquel tinha um. Ela sofria ali todo um mando e um desmando dos adultos, né? E dos próprios irmãos mais velhos que não a respeitavam. Diferente de mim, que nasci numa família que respeitava em absoluto as nossas brincadeiras e espaços. Então eu meio que coloquei a Raquel no meu colo, porque a gente era tão parecida, mas eu tinha um diferencial dela, né? Na questão do afeto com a família. Então esse livro foi fundamental para mim. Não, é transformador, Lelígia Bojunga. Quantas Transformador. gargalhadas nós já demos com ela, né? Nossa, muitas. E assim, Meu Deus. eu diria que esse livro ele foi um inaugural, né? Nesse sentido de eu entender que eu queria escrever e aquela Raquel, ela gostava de inventar histórias que nem eu. Então, assim, foi Caramba. quase um espelho ali, né? Eu estava me Ah, vendo, ainda por cima, as minhas três vontades, que eu que achava um saco. legal. Quem mandava o meu irmão ser uma Ah. mocinha cortada, e tinha umas tias mais velhas que diziam tinha comportada. Graças a Deus, meus pais não tinham essa frescura, né? Então eu falava, Ah, cara, não deve ser mais legal, né? Porque ninguém manda essas, ninguém fala essas bobagens para o meu irmão. Queria ser gente meu Deus. na minha vida e queria ser escritor Ana, inaugural. E o seu? o meu segundo É, é Barco Branco e Mar Azul, do Ernest Otis. não conheço. Eu, a primeira edição que eu tinha da editora nórdica, eu a emprestei e não voltou mais. Ai, que E eu dó. comprei essa na estante virtual, porque o livro, infelizmente, saiu de catálogo. E é tão maravilhoso. São aqueles livros que você vê a história acontecer, você sente o cheiro, você está lá. E eu o revisitei muitas vezes. E foi um dos livros que eu li dos 14 anos e de lá para cá, em vários momentos da vida. E até hoje eu acho tão simbólico, tão belo, tão bem escrito. Todo escritor tem uns 15, 20 livros que gostaria de ter escrito na vida. Eu acho que esse, para mim, é um deles. E ele tem um livro com a Sueli de Souza Cagnetti, que se chama Livro que Te Quero Livre, que ela é uma educadora, né? E eles discutem questões relacionadas à leitura, à criação literária, e ele é um dos pioneiros, né? Ele foi provocado por um editor que disse a ele da carência que existia de literatura para a criança, para o jovem no mercado, Estão e pedindo ele o nome do livro. é Barco Branco em Mar Azul. Barco Branco em Mar Azul. É Werner Zotis. Werner com W, Zotis.
Engraçado, porque eu não conheço esse livro dele. Gente, é um esplendor. Infelizmente, saiu de catálogo. É um dó, Se eu né? fosse editor, eu faria. Amo esse livro. Daí ele conta a história das personagens à parte. É um homem do mar que ele chega na Bahia sem fazer barulho, porque o barco não tem motor. Daí eles Hum, criam, eles fantasiam, né? O vilarejo é muito pequeno, né? A vila de pescadores. Eles fantasiam e um menino vai até o barco na madrugada e começa a conversar com o homem. E o homem conversa com o barco e com a gaivota, a Cici. hum, É, é estarrecedor. Estarrecedor. né? O poder que as histórias têm de entrar na nossa alma e falar para o nosso mais profundo, né? Assim, É, eu fiz um encontro remoto agora numa sala de aula e depois eu falei, agora eu não vou trabalhar, não vou escrever. Vou reler trechos dos livros que eu escolhi para conversar com a Ana. E fiquei. Quando eu vi, 6 horas. Vou tomar um lanche, 6 horas. O que é isso? Que loucura, né? estava separando. Eu já sabia mais ou menos os livros que eu queria, né? Mas hoje cedo eu estava catando, separando aqui, né? E aí eu me dei com o meu terceiro, que foi um livro que eu aos 17 anos. E foi assim Posso um. adivinhar qual é? Pode. Cartas a um Jovem Poeta, do Hilke. Na lista, mas não Não? 7. Tá, Esse foi com 21, eu acho. 20, 21. Não tenho tá. certeza. Né? Mas foi uma machadada na minha cabeça esse Tá. livro. Ai, meu Deus, caramba! Lia muito, sabe? Assim, eu fiquei muito confusa. Na verdade, eu li dois ao mesmo tempo desse autor, quer dizer, não li dois, eu li um seguido do outro, que é o Demian, do Hermann Hesse. Ah, cara, que livraço! Esse livro é sensacional. Eu li aos 17 e eu não entendia muito ele, sabe? Mas ele falou para minha alma, isso eu sabia. Ele me incomodou, mas ele me incomodou. Ele me tirou do meu lugar, ele puxou meu tapete, sabe? Ele fez um, Estorvo, né? mas aquele tom bom, né? E foi muito curioso, porque aí eu reli aos 27. Aí eu falei, tô começando a entender. Aí eu reli aos 37. Aí eu falei, óbvio que eu tinha que ter gostado desse livro aos 17, porque ele falava para as minhas buscas mais profundas, sabe? Para o meu anseio de Caramba! vida, do lado espiritual, que eram coisas que já moravam dentro de mim e eu ainda não entendia. Então, quando esse cara chega, né, aqui fazendo essa bagunça com esses personagens, isso mexe. Meu Deus! Ele tirou ali as tampinhas, né, dos meus lugarzinhos que eu estava ali e não estava feliz, né? Porque quando a gente tem uma busca dentro da Você, Ana, você ué, separa esses livros especiais? separo. Separa? Tenho aqui que tem vários especiais, que foi assim, tipo, a Ana antes e depois de ler esse livro, sabe? Porque esse livro ele abriu dentro de mim esse lado, essa vontade dessa busca, desse autoconhecimento, de eu tentar me entender, de eu querer perder os medos. E desde então, Jonas, preciso confessar, todos os anos a gente tinha agenda, né? Não era uma agenda virtual, era uma agenda de papel. Né? Eu já cogitei queimá-las todas, mas eu não tenho coragem. Esse ano eu separei tudo, falei, vou jogar fora. Não tive coragem. Né? E aí, assim, todas as minhas agendas, depois daquele ano, tinham na primeira página duas frases do livro. Ser é ousar ser. Quem quiser nascer tem que destruir o mundo. Eu levei muito tempo para entender que mundo era esse que a gente tinha que destruir, né? Não é destruir o mundo físico, né? Mas esse mundo dos medos, esse mundo interior.
Cara, isso foi bárbaro. Esse homem foi assim. Aí depois, na sequência, eu li Siddhartha, li Narcisse Goldmund, que é um. Nossa, Nossa, esse cara fala para minha alma. fantástico, né? Olha, Ah, seu... esse livro, esse meu terceiro livro, eu gostei tanto que aos 20 anos, 22, eu fiz um monólogo da obra integral, de todos esses poemas. E eu os declamava. Eu tive uma direção, eu era acompanhado por um violonista, e eu já fui, me empurraram, sabe? E eu aceitei esse empurrão para as palestras. Eu fui criando uma peroba no rosto, sabe? Uma desenvoltura para lidar com a plateia, com o público. E foi muito interessante, porque a obra da Cecília Meirelles, para mim, foi contundente. E eu decorei na íntegra o Cânticos. Cânticos. E essa edição, ela tem o original, Ai, o manuscrito. Todos os manuscritos com as suas respectivas rasuras. E é uma obra extremamente espiritualista. Né? São poemas de desapego, de entrega, de autoconhecimento, é soberano, sabe? É absoluto, né? Que é um adjetivo que eu atribuo a Cecília Meirelles, né? Então, ela é uma poeta, né? Muito autêntica, forte. E em anos posteriores, eu fiz vários saraus centrados na obra dela. Então, teve olha, um período que eu estudei a obra dela, sabe? Eu me debrucei na obra da Cecília. não, Então, esse livro, é, ele mostra, assim, a minha adolescência, aqueles sentimentos, aquela coisa assim. pura, É muito doido, muito doido. Amo Cecília. quer resolver todos os problemas do mundo, né? Nossa, é. É bom isso. Como é bom ter sonho, ter utopia, né? É. Olha quanta gente legal. A É, Rita, Ana Carolina, Fernando Franco, da Franco Editora, Maria Lídia, Tati de Brasília. Gente, ó, estou vendo passar. A Vilma, a Regina do Jean Piaget. Olha a Sônia, que legal. a gente, Cecília é sensível e forte ao mesmo tempo. Verdade, Sônia. Que né? E legal. que nós dois falamos de livros que falam de uma busca de autoconhecimento, né? Que é um pouco Verdade. para isso, né? Não é à toa que a gente tem muitos livros em comum, muitas Meu histórias. Deus. Ô, Ana, eu acabei emprestando um livro meu que eu gosto. Gente, daí eu me dei conta que eu dei o livro. Ai, mas fez uma falta na minha biblioteca. Esses dias eu pedi para uma livreira, ela me mandou o livro. Qual? Nossa, é um livro. Eu estou lendo até outro. As coisas que você só vê quando desacelera. Ai, que legal esse Ai, título. e ele tem umas imagens tão lindas, quer ver? Tem umas ilustrações tão mágicas. E é uma filosofia para você relaxar, sabe? Eu estou lendo outro dele que chegou, né? Então, eu gosto de ler. Antes eu gostava de ler muitos livros simultaneamente. Agora eu tenho preferido ocupar-me de um só. Daí eu acabei a semana passada, não, essa semana, um livro da Maria Teresa Andrueto, que é a Ana Carolina que me indicou, né? E, e daí já estou apaixonado, eu não vou falar, não vou fazer link com dar spoiler, né? Com outros autores, porque senão eu vou revelar quem é a próxima, né? Mas Próxima. então, O meu deixa próximo eu ver. foi, quer dizer, você falou sem falar, né? Quando você tentou adivinhar se era o quadro do Ah, poeta. ah, Ah, é maravilhoso, maravilhoso.
cara me deu um tapa na cara quando eu li determinadas frases, elas faziam assim, plaf! De cair no chão, né? Eram Ai, que delícia. noites pensando, sabe, assim, varando a noite, pensando sobre o que ele dizia, porque ele é diferente do Hermann Hesse, que chegou me incomodando e eu não entendia, o Rio que chegou me acalentando a alma, sabe? Porque ele Com foi, certeza. sem me dar respostas, ele me deu respostas. Porque na hora que ele fala que as respostas não precisam estar ali prontas, que a gente precisa de tempo para entender as coisas, tá? Como esse homem sossegou a minha alma, sabe? Ô, Ana, sabe como eu cheguei ao Hilke? Ah, Eu li um livro do Osman Lins, chama Guerra Sem Testemunhas, que trata da condição do escritor. E ele olha, cita o Hilke. Ele tem foi trechos consideráveis do Hilke. E eu fui jogado pro Hilke. não, ele Ah, entrou na vida de uma forma muito diferente, né? Eu estava, acho que eu tinha 21 anos e eu fazia terapia. E o meu terapeuta, então, na época, ele falou: peraí, que eu preciso ler uma coisa para você. E aí ele foi à ah, estante, né? Tinha vários livros no consultório dele. Ele pegou e leu um trecho. Quando ele leu um trecho de uma das cartas, você falou, né? para a terapia, para, você já deu, já. Eu falei: eu preciso desse livro, pelo amor de Deus, me empresta esse livro, porque eu preciso. Eu quero emprestado. Era tipo, eu preciso desse livro. Putz, Que era uma frase que falava. A frase que deu um tapa assim, na minha alma ali naquele momento foi quando falava de que sentido fazia a união com algo não esclarecido, inacabado, dependente. Eu falei, meu Deus, eu preciso ler esse homem, porque eu preciso. eu preciso dessa incompletude, né? E quando ele fala, né, para o jovem poeta, para ele ter É. paciência, que Ele quer seguir a carreira militar, né? Tá? e eu tinha uma Que ansiedade, eu queria resposta anteontem, não era nem amanhã. Né? Então, ele foi esse autor que veio inaugurando esse aprendizado do tempo, sabe, Jonas, na minha vida. Porque na hora que ele diz, né, as perguntas precisam ser vividas, precisa tempo para encontrar. Pode parecer tão comum isso, mas dito com as palavras Mas dele. não para quem tem 21 anos, né? Exatamente. E aí, assim, o meu livro é todo sublinhado, ele é todo marcadinho. Não sei se vai dar para ver, porque está. Nossa, Mas ele é todo tá. sublinhado, com coisinhas anotadas do lado, né? Viver as perguntas. E cada hora era algo novo que eu sublinhava, né? Então, o Rio, que, em especial, Meu Deus. Cartas a um Jovem Poeta, é um divisor de águas na minha vida. O Agora é meu só. próximo é da maravilhosa, soberana. Você sabe que depois que eu vi que eu escolhi mais mulheres do que homens, mais autoras do que autores, Eu é um acho que nós, fiz da meio. Eva Fornari. A Eva, adoro Eva. É, esse livro, ele me faz chorar. Eu acho que eu gosto muito. É claro que a gente compra livro pelo, pelo projeto gráfico, pela belezura das ilustrações, mas o que me encanta num livro é a densidade do texto. Uhum. São, são as camadas, aquelas coisas enfronhadas, uma frase que desemboca na outra, que joga uma pista, que esse labirinto em que você coloca o leitor, e o leitor tem prazer em estar perdido, em estar se encontrando. E a Eva tem uma obra tão coesa, tão substancial, genial, é, Verdade. é arrebatadora. Para mim, olha, tem ela e a Lígia na literatura infantil, apesar que a Lígia Bojung,
ela nos lança mais para a juventude do que para a infância, né? Pega uma linha tênue, né? Mas a Eva, ela fala muito alto para a criança, ela está muito preocupada com, não preocupada, ocupada com o humor, com a Sim. história. Ela não tem intenção alguma em transmitir algo, em falar em algum tema transversal. Ela pode rir de tudo isso, porque ela está acima de BNCC, de fichas de leituras. Não, tem que tirar o chapéu, tem que tirar o chapéu. É uma artista de primeiríssima grandeza, para ser reverenciada. É algo tão inalcançável para nós, é um patamar tão... É algo que você não mexe. Sabe a Glória Menezes, o Tony Ramos da televisão, Eva Furnari, a Ruth Rocha. Sabe que quando eu comecei a ler Ruth e Ana Maria e Joel Rufino, na revista Recreio, Meu Deus do céu! Eu tenho a revista Recreio, eu tenho Então duas. você tem uma hemeroteca aí. Oi? Você tem uma hemeroteca na sua casa. Eu tenho, se não me engano, 3 edições da Recreio. E eu tenho a edição da Recreio que tem o Romeu e Julieta da Ruth. Olha, Nossa! eu fui Isso me é dar, claro que você já comparou, né? eu fui me dar conta disso há muito pouco tempo, Jonas, sabe? Que eu falei, gente, olha isso. Eu amava Recreio. A Recreio era a possibilidade de eu inventar, sabe? Aquelas Não. brincadeiras, aqueles Muito legal você citar o Joel Rufino, Ana Maria Machado, são pioneiros, né? começaram na Recreio naquela época, né? Ele, Ruth, Ana, eles começaram a publicar as primeiras histórias na Recreio, né? Que isso eu tenho Recreio que pega a virada do fim dos anos 60 para o início dos anos 70. Ana, e como eles têm um lado político tão arraigado, né? Você sabe, aqueles livros da Ruth Rocha, Dois Idiotas Cada Qual Sentado no Seu Barril, a história de Rabos Presos, é muito forte, é muito politizado, né? É porque ninguém olhava para a literatura infantil naquela época, né, Jonas? As pessoas estavam preocupadas, a censura estava preocupada com o teatro, com a música, e a literatura para criança, né, ficou ali, Ficou no limbo, né? ficou ali como se fosse menor, né? E ninguém olhava, diferente dos tempos atuais, né? Bem diferente, que tem uma censura, uma greve, quase que pisa em ovos de vez em quando, né, para poder falar de determinados assuntos, mas acho que cada vez mais eu quero falar sobre tudo que eu quero falar, sabe? Sem me censurar, com certeza, né? Tá? O pessoal dizendo que o nosso papo tá bom, que dá vontade até de entrar na conversa. Ó, Edilima, Origenes Lessa, verdade, Sônia. Marcos Edili, Reis, é muita gente. olha, Muita gente. minha escola era legal. Não tem como não ter passado por eles. Né? Pois é. Agora a gente está indo Para o nosso quinto. É o quinto, o quinto, o quinto. Olha, a gente está cumprindo, vai dar certo. Né? Olha o Sérgio Alves aí, que legal! E a Maria Oi, Helena Serginho! também, que entrou ainda há pouco. Não, Maria Helena não está acabando. A gente hoje começou num horário diferente. A gente vai ainda até às 8. Mas o quinto, ele vem colado. O quinto e o sexto, eles vêm mais ou menos coladinhos um no outro, porque eu li ao mesmo tempo, tá? Tá. Eu sou estudante de letras, né? Eu era aluna do Junito Brandão. Não sei se você já ouviu falar do Junito. Né? Junito já faleceu, mas uma sumidade em mitologia greco-latina, em literatura Posso clássica. adivinhar qual que é seu livro? Pode. É o Poder do Mito, do Joseph Campbell. Não? Esse tá na lista, mas não tá aqui. Não, Nanina, não.
Tá encapado o meu livro. Eu não sei por que eu encapei esse Já livro. sei, já sei. Mulheres que correm com os lobos. Ah, esse tá aqui. Mas eu não tinha separado, não. Mas esse era um livro que eu queria ter escrito. Nossa, esse é livraço, hein, cara? Conto dele depois, se der tempo. Mas são esses dois. Clarice Lispector Maravilhoso. e a Odisseia, de Homero, que eu não sei porque Cargas d'Água o meu tá encapado. Meu Cara, Deus. o Junito, eu estava no auge das buscas ali, né? Quem eu sou, tentando me entender, terapia, né? Trabalhando no livro infantil e juvenil, enfim, tudo ao mesmo tempo. E aí o Junito lançou os temas dos trabalhos de fim de curso. Eram 8, e cada aluno podia escolher um para fazer uma monografia. E aí eu escolhi comparar Ulisses, da Odisseia, com a Lorelai, de uma aprendizagem, o livro dos prazeres. Nossa. Aluna, escolhemos esse tema. Jonas, eu passei muitas noites em claro, pensando o que eu ia fazer, E que no dia seguinte estava restaurada, né? De tão para intenso, né? escolhido fazer isso. E aí eu fui entender que a Lorelai tem uma coisa da busca e o Ulisses também estava na busca. Então eu fui tecendo uma Sem linha dúvida. entre a busca do Ulisses de retorno a Ítaca com a busca da Lorelai para ela se entender e se conhecer. Né? Então, cara, isso foi para mim, assim, foi 10 com louvor, sabe? Aquele 10 que o primeiro grande Ai, que delícia. assim que eu falei, uau, nossa, Tá. sabe assim, como aquilo fez bem para minha autoestima naquele momento, sabe? Porque eu nunca acreditava muito nas coisas que eu pensava. Eu sempre achava que as minhas ideias eram menos. E, de repente, aquele trabalho que tinha tudo a ver com essa minha busca interior, eu ganhar um 10 ali, naquele momento, foi assim, avassalador. Mas Clarice tem esse poder, né? Ela começa esse livro com uma vírgula. Falei, cara, essa mulher, como é que essa mulher começa esse livro com uma vírgula? Fantástico, né? Páginas sem ponto final. Ela muda de um parágrafo para o outro com letra minúscula. Assim. Então ela explodiu a minha cabeça e eu falei, cara, pode ser assim, né? A escrita é pulsação, é ritmo, né? É todo um trabalho, né? A pontuação é o ritmo, é a alma do texto, É é o respiro. selvagem, né? E aí esses dois, eles, por isso que eu falei, tem que ter o sexto, porque os dois vieram muito juntos um do outro. Ainda tá, tem até aqui, ó. Eu botava, né, 87,2, que eu estava no segundo semestre de 87, lá Nossa. na PUC. Muito Olha, o meu quinto, primeiro eu separei o livro dela que me fisgou, mas há 2, 3 anos, eu entrei na Martins Fontes da Paulista, né? Encontrei esse volume, que é Mais de 100 Histórias Maravilhosas da Marina Colasanti. Ai, amo. E a Marina, ela é uma tecelã, né? A escrita dela é um bordado. Com certeza. Além de ela ser uma estudiosa dos contos tradicionais, né? Dos contos de fadas, é, ela dá um. Parece que ela, né, lapida cada frase, cada. E você, como eu já falei isso e vou repetir, eu gosto muito do escritor que consegue a proeza de, enquanto você está lendo, você já se esqueceu completamente de que está lendo e você foi fisgado, você está engolido pela história, você está visualizando tudo, você sai enriquecido daquela leitura, você marca, você sonha com aquilo, respira aquilo, às Sérgio vezes T. no decorrer do dia se vê pensando,
os pensamentos daquelas personagens. Então, a Marina, ela consegue entrar um pouco mais fundo dentro de mim. Ah, Né? eu imagino. Então, algumas histórias que eu leio dela, Ana, ficam repercutindo por dias. Né? Então, não dá para você ler assim de uma vez só. Não, tem que Você lê reler, um conto e você tem que deixar de lado para... esperar, tá? Deixa ele decantar, deixa ele ter o momento dele. E você já mostrou o seu cesto, né? Mas eu tenho que contar uma coisa para você. Você falou, Então Marina, conta. quando eu entrei para trabalhar na Fundação do Livro Infantil e Juvenil, né, no alto dos meus 20 anos, fiz 21 lá dentro. Nossa. Eu sempre brinco, o Luiz Raul Machado me deu um cartão que eu guardo até hoje, que diz assim: bem-vindo ao mundo adulto. Você tem uma É. ideia, a pirralha. E aí, uma das primeiras tarefas que me deram foi transcrever umas fitas, olha que coisa antiga. Havia tido um evento chamado 200 anos Green, e foi Nossa. gravado. E como a gente ia fazer uma publicação com as palestras desse evento, precisavam que as fitas fossem transcritas. E é claro que a pessoa que, sem saber que vinha pela frente, querendo mostrar A pior, né? A aí cortesã. a palestra da Marina. Que E eu isso. aquela palestra, que é um primor. Então, assim, ter lido e convivido com essas pessoas ali no início da minha carreira, né, no início ali dos trabalhos, foi de uma importância, porque eu era estagiária na fundação, depois acabei ficando, trabalhando, Ninfa Parreiras também, né? Então, nós éramos muito novas ali, convivendo com aquelas pessoas todas que já pensavam, que já tinham uma propriedade sobre a literatura para a infância e a juventude. Né? Então, quantas vezes fui à casa de Marina para conversar, ela falar, e, enfim. Né? Anos depois, fazendo oficina literária, eu levava minhas alunas para irem bater um papo com ela. Tamanha importância realmente. Né? Então, privilégio, cara. Assim, foi um presente ter transcrito aquele artigo, porque realmente. E ela fala, sabe, desse ofício, né, dos contos de fada, que são completamente diferentes das outras histórias. É muito bonito, muito bonito. Eu vou ver se eu ainda tenho essa. Que eu guardo aqui no alto da estante que tem aqui. Tem várias dessas publicações. Eu acho que eu tenho isso ainda. Se eu tiver, vou te mandar. O ano passado, eu fui a um colégio que eu gosto muito daqui de São Paulo, que é o Agostiniano Mendel. E eles receberam a Marina. E a bibliotecária, que é uma amiga querida, a Cida, ela me convidou. Daí, eu e o André Gravatá, que é um escritor, nós fomos os anfitriões. Nós estivemos à frente, né, a Marina no meio, e nós conduzimos as perguntas, fizemos perguntas para ela. Só que eu não sabia da... Eu pensei que eu apenas ouviria a palestra dela, né? Então, assim, eu estava muito emocionado. Eu fiz perguntas extremamente intimistas de quem conhece a obra dela. Ela ficou olhando ressabiada. Foi muito bom, muito bom. E Ai, o meu sexto livro, que foi o nosso bônus trash, eu vou ter um é outro. um livro... O meu quinto veio junto com o sexto. Ai, meu Deus! É um livro de história. Fala, Ana. Não, qual é o sexto? Estou Ah, curiosa. tá. É o Outros 500, uma conversa sobre a alma brasileira. Ele foi escrito pelo Roberto Gambini, que é um psicanalista, e a Lucy Dias, que é uma jornalista. Eles colocam o Brasil no divã. E o Olha, Brasil fala da sua formação
etnológica, que não existe pecado embaixo do Equador, da colonização, desse estigma de o índio ser preguiçoso, né, dos massacres negros. O livro é uma baita, tremenda, gigantesca lição de história. Olha, Né? não E uma conheço, não. história que a gente não ouve falar nos livros didáticos. Né? Então, eles falaram abertamente, né? E o Brasil fala dos seus problemas como se fosse um cidadão. Eu achei muito, muito rico. Né? Assim, é uma terra regada de muito sangue. É, é, é muito difícil entender, né? Hã? Muitas, muitas histórias não contadas. Nossa, nossa. Estão perguntando E aí de assim, novo. e a cultura indígena, ela não tem um legado sólido, né? Porque era tudo de timbira, de pena, de barro, né? Então, essa questão patrimonial de um legado cultural, ele se dilui muito, né? E é diferente de outras culturas, né? Mas é admirável o livro. E eu gosto dessa parte histórica de entender o que está por trás, né? Eu O que gosto. leva as pessoas para a guerra, o que é a não resistência, e entender todo esse mecanismo. O título de novo. É Extrato outra vez aí. 500 anos, outros 500, uma Entre... conversa sobre a alma brasileira. É da editora Senac. É isso que eu ia te perguntar. Não, eu não li. Fiquei bem curiosa agora. Mais um para a lista, né? Ai, meu Deus. Mas um livro que eu queria ter pego, e eu vou mostrar porque ele está sempre aqui do meu lado. Tá, vou pegar aqui uma coisa também. Peraí. Então, mostra você primeiro. Ai, 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 ai. Deixa eu ver quem está aqui, a Maria Lídia. Ana, por favor, repete o nome do seu quarto livro. A Maria Lídia pediu para você repetir o nome do quarto livro. Ai, meu Deus. Meu? Qual É, foi o outro? Dois. Acho que foi o Hilke. O Cartas ao Jovem Cartas a Poeta. um Jovem Poeta. Olha, Alessandra Rosco aqui, que querida. Que Ela tá, joia, Verinha. né? Meu Deus, agora que eu estou vendo o povo. A Sabrina. Aqui, Que Jonas, legal. Sheila, que querida. as Meu minhas Deus. revistas Recreio, mas elas não estão aqui. Elas já vêm. Ah, tá. Devia ter separado, não separei. Mas você falou, né, desse livro, do Mulheres que Correm com os Lobos. Cara, eu levei 2 anos para ler esse livro, porque eu li até uma parte, e quando eu cheguei numa parte, eu empaquei. Sabe empacar? Eu Tá. li, era como se eu não tivesse lido, Jonas. Eu lia, mas não entrava uma vírgula na minha cabeça, sabe? Assim, eu falava, meu Deus, não é possível, como é que eu não consigo ir adiante? Como é que pode isso? Aí eu larguei o livro. Sei lá quanto tempo ele ficou parado. Acho que 2 anos, por aí. E aí, simplesmente, um dia, eu resgatei o livro. E aí eu fui, tum, de tacada até o final. E quando eu terminei de ler o livro, eu me separei. Eu falei o quê? Ai, Volta a minha capa de mulher foca, que é uma das histórias, né, da mulher foca, do homem que rouba. Eu falei, tô pegando de volta a meu minha Deus. foca e ó, tô indo Um abraço. pro mar. Você não Foi. deixou um exemplar do livro para ele? Mas é óbvio que o livro ficou. Por quê? Foi a parte difícil da separação, né? Quem fica com cada um dos livros. E aí ele falou: não, esse livro é meu, eu te emprestei. Eu falei, cara, mas tá todo Hum. empenhado.
vamos fazer o seguinte, eu fico com esse exemplar e eu te dou um novo. Ele Falou, não não, quis. tudo que você sublinhou. E aí ficou com o meu exemplar, quer dizer, com o meu exemplar, que não era meu. Mas aí um grande amigo meu, queridíssimo, me deu de presente, com uma dedicatória linda, no ano seguinte, né, que eu me separei, ele me deu um exemplar do livro, né, e eu tenho esse exemplar guardado até hoje. E aí depois eu dei um exemplar para minha mãe, e quando a minha mãe faleceu eu trouxe. Então agora tem 2 exemplares desse livro aqui em casa. Tem fartura de mulheres que correm com os lobos. Que Que é um, delícia. Tem uma alcateia aí, né? e foi incrível, porque a história da mulher foca, e tem um filme também que fala sobre essa história. A É. foca, ela foi avassaladora, sabe assim? Ela Luana, eu gosto muito quando a Clarissa Pinkola Estés, ela trabalha a intuição, né? Essa bússola interna, né, que nós temos. É fantástico, a Clarissa. E tem eu outros dela, né? O Jardineiro que tinha ideias, a Ciranda das Mulheres Sábias, o Jardineiro que tinha fé. a fé e a ciranda das mulheres sábias. Maravilhoso. Todos, todos. O outro livro que eu separei, que eu pude ler para elaborar um livro, que é o Alfabético Almanaque do Alfabeto Poético, que é o dicionário, que a Olha, gente tá sempre lendo, né? Embora as pessoas falam, instala o dicionário na máquina, gente, o que é isso? E o prazer de você abrir as gramáticas, abrir os dicionários. E tem uns livros aqui que eu gosto muito da Dades Quarizzi, cadê? Eu que tô ela aqui. trabalha o português com humor. Eu tenho, quer ver? Dicionário prático de regência nominal, regência verbal, de sinônimos, antônimos. Adoro abrir esses livros quando eu estou escrevendo. Eu Eu tenho acho. para ver se eu pegava aqui, mas ele está embaixo do outro, que tem um bando de livro embaixo. Se eu puxar, isso vem, vai fazer uma bagunça aqui na estante, né? Mas como é bom, né? A gente pensar os livros que nos libertaram e ao mesmo Sim, tempo que eles, assim, histórias que nos constituem, né? Assim, eu costumo dizer que eu sou feita de histórias. Você também é feito de histórias, né? A gente é, histórias, mas nós somos feitos de histórias. A gente precisa desse alimento, né? E quando eu era pequenininha, eu brincava. Quando a Lígia escreveu aquele texto, a Lígia, né? Sempre a Lígia, o livro A o Troca, livro. outra identificação, porque quando eu era pequenininha, eu fazia casinha de livro para eu morar lá dentro também, como ela brincou, né? De fazer os tijolos, livro era tijolo, construindo, que um dia ela quis fazer tijolo para outras crianças morarem, né? Então, olha como a gente vem sendo essa teia das histórias que nos constituem, fazendo que, né, a gente possa escrever as nossas histórias. Mas que bom que a gente leu essas histórias que fizeram isso, né? Lana, e o mais maravilhoso é que eles pagam as nossas contas, né? Oh, É um dinheiro tão limpo, né? Tão bonito, né? com certeza. A gente escolher de onde quer que nosso dinheiro venha, né? E com o Eu que acho é isso trabalhar assim? tão íntegro, de um lado sagrado tão que se avulta tão fortemente, né? Mas eu fico pensando, sabe, Jonas? Eu peguei aqui um livro de quando eu era criança, que eu achava que isso era livro de mentira, tá? Você vai entender. Um livrinho mesmo, né? Com 2 crianças que encontram um patinho feio e levam o patinho feio para casa e cuidam dele e põem ele num carrinho de bebê, porque a dona Oh, quis e tal. E eu achava, eu falava, mãe, esse livro tá errado. Esse livro é de mentira. Aí ela falava, por quê, filha? Falei, porque aqui o patinho não sofre, mãe. E o legal da história é que ele sofre e depois. hum, Então,
na minha cabeça de criança, ele não passar pelo sofrimento, né, que ele era escorraçado, era, né, apedrejado, isso tudo, até ele se tornar um cisne, era não ter vivido. Claro que eu não tinha essa reflexão profunda na infância, né? Mas eu achava que isso era de mentira. E que os livros de verdade eram aqueles que traziam nas suas histórias a Por que tristeza. você não foi para o expediente editorial para procurar o nome do editor e... Na época não tinha nem nome de Eu editor, sei, eu sei. nada, livro. Não tinha nada, só tinha aqui o nome da editora e olhe lá, né? Que E editora assim, que é? editora Brugueira, editorial Brugueira, acho que é isso. A Mas gente tem sempre tempo para mostrar mais um? temos Então vou ainda. pegar, eu vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Corre, corre. Mas aí eu desenvolvi essa ideia de livro de verdade e livro de mentira na minha infância. Eu escolhi um livro de um colega muito especial, que você também ama, que é o Ah, André Neves. Que querido. ele fez uma reedição que é O Colecionador de Chuvas, que é pela Paulinas. Que Hum, ele já tinha esse livro com outro nome e ele refez. O André, ele está num esplendor, assim, num estágio. Ele não publica muito, mas assim, o que ele publica tem uma qualidade inquestionável, uhum. né? O que ele publica vale por é tanta coisa. Histórias que são Então, com imagem, né, Jonas? Que é sensacional isso. não, é sensacional. É um artista internacional, né? Ele representa o nosso país assim com maestria, com esplendor, e é um orgulho. E um dos colegas que nós temos mais simples e humildes, né? Mais maravilhosos, sem arrogância, né? Eu acho Isso. que ele teria tudo para ser assim, insuportável, intragável, né? E é uma doçura, é uma Ai, gentileza. isso é tão importante, né? A gente não perder esse fio, né? Esse fio de quem nós somos, o que que a gente está fazendo aqui, e que a vida é um sopro, e que Ô, arrogância Ana, é nada. eu tenho um pacto com o André, Ah, porque quando ele veio de Recife e morou em São Paulo, eu tive a felicidade de encontrá-lo na Bienal com uma pasta, e foi muito importante, tanto para ele quanto para mim, que eu o apresentei para uns dois, três editores, inclusive para Ana Lúcia Brandão, da Paulina, sabe? Que é uma casa importantíssima para ele, né? E nós temos um pacto há muitos anos. Tudo que eu escrevo, eu mando para ele e vice-versa. olha que legal. Então, eu recebo toda a produção dele em primeira mão, e ele também conhece a minha, e o Antônio Chimenec, né? Ele estava fazendo uma A gente biografia, né? 15 só. Hã? Já vai acabar, a gente só tem mais um minutinho. Ah, então vamos nos despedir. Ana, que prazer. Muito Prazer obrigado por todos que estiveram. Oi, Josué! Todos que em estiveram conosco nesse momento. Luciana de Itanhaém, obrigado, queridos. Foi maravilhoso falar desses livros. O tempo voou. Nós poderíamos ter escolhido outros livros mais. E é isso. Obrigado, Mara da Cortez. adorei, adorei, adorei. Muito, muito bom. Muito Obrigado, Ana. bom ter Obrigado pelo... Olha, Lisa! Obrigado, Regina. É isso daí, Ana. Então, Valeu, foi viu? outra vez. A gente vai marcar mais um papo, com Tá certeza. bom, Ana. Querida, Obrigado pelo carinho, viu? beijo. Até, Ana. Beijos. Obrigado, Ale.
Até mais. Oi, Patrícia. Obrigado, Sheila. É isso Elisa daí. também, Elisa, Oi, querida. Tati. Obrigado. Beijo, Que legal. beijo.